queridos e queridas, jovens e adultos, crianças e velhos, e velhas, ou criancinhas, menininhas, velhinhos, velhinhas, seja lá quem for, o que for. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui com os nossos vídeos. Neste vídeo eu vou tratar um pouco mais sobre a parte matemática, né? Continuando sobre o nosso tripé da ciência de dados. Agora nós vamos tratar sobre a parte matemática da coisa, né? Então, assim, quando eu disse no vídeo anterior que é importante, bem importante inclusive, você ter um conhecimento estatístico das informações, é que às vezes pode ser que você consiga resolver os problemas aos quais você tem com pouquíssimas ferramentas. Então, veja que o intuito dos vídeos que eu estou fazendo agora não é exatamente a junção das três partes, são as três partes individualizadas, né? A junção das três eu já expliquei no primeiro. Agora estou falando só das partes individuais. Então, quando eu estou tratando da parte estatística, né, é como que você pode ter um conhecimento em cima daqueles dados. Então, se alguém te falar o que é uma média, o que te falar o que é uma mediana, você vai ter uma noção de como que você analisa isso, ou para que ele serve. Essas informações, principalmente quando nós estamos tratando sobre a estatística descritiva, não sei se vocês já viram este termo, mas é usado na análise exploratória de dados. Então você tem um monte de informação ao qual você não tem a mínima ideia do que você possa fazer, tá? Ou que você tem, ou aquilo que está na sua frente, ou aquilo que você recebeu. Então você pode fazer uma análise exploratória desses dados em cima de bases estatísticas. Que tipos de dados? Então nós temos, por exemplo, as medidas, vamos chamar assim, básicas da estatística, que são as medidas de tendência central. Então, qual que é o centro do seu dado? Qual que é o centro da sua informação? Então, nós estamos tratando, por exemplo, de dados como a média. Seja ela uma média geométrica, seja ela uma média aritmética, seja ela uma média harmônica, né? Cada um com os seus usos, mas a média nada mais é que você tentar achar o meio da sua informação, onde que realmente está o meio. Lógico, a média em si, não sei se vocês sabem, mas em si eu já estou falando, dependendo de como que está a distribuição dos seus dados, ela puxa um pouco para a esquerda, ou seja, ela vai puxar mais para a esquerda da média real, que neste caso é a mediana, que a mediana realmente é o meio dos seus dados. Se tiver muito dado menor que a mediana, a média vai ser puxada para a esquerda, né? E quando você tem muitos dados acima da mediana, né? Muitos valores, ou muitos não, ou às vezes um valor muito grande acima da mediana, então a sua média vai ser puxada para a direita. E assim por diante. Tá? Ou, por exemplo, você tem aqui a moda. MOPA, parece P aqui. A moda, que é saber qual que é o maior volume de dados dentro de determinados dados categóricos. Eu tenho várias pessoas de vários países. Qual é a maior nacionalidade que eu tenho aqui? Qual é a maior quantidade de pessoas de determinada nacionalidade? Eu tenho X de determinado país, Y de Z. A maior são os brasileiros, que brasileiros têm 50. Então você tem a moda. Pode ser multimodal também. Eu posso ter 50 brasileiros e 50 italianos ao mesmo tempo. Num evento, seja lá onde for. Tá? Em cima disso também, você tem que ter noção, pelo menos aqui, na questão de distribuições. Então você está tratando de uma distribuição, por exemplo, uma distribuição ensino, né? Não ensino de ensinar, ensino, um formato de sino. Tá? Você pode ter uma distribuição desse jeito. Você pode ter uma distribuição, vamos chamar assim, que ela é torta para a esquerda. Você pode ter uma distribuição, por exemplo, que ela é torta para a direita, né? Vamos chamar assim, né? Ou outros tipos de distribuição você pode ter. Você pode ter uma distribuição uniforme, né? Que a distribuição era simplesmente assim. Ou
um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas ela é quase reta, né? Então, por que é importante você ter uma noção disso? É para você saber como que você pode trabalhar com esses dados, como que você faz uma análise estatística disso, como você faz uma análise probabilística disso, qual que é a probabilidade de determinado evento acontecer. Então nós estamos tratando também sobre probabilidades, probabilidade do evento X ocorrer. Nós estamos tratando sobre porcentagens, você saber essa questão de proporções entre determinados valores, né? Quantos por cento a mais, quantos por cento a menos de determinado mês. Pode ser que, por exemplo, você tenha uma análise que você tenha que fazer. Qual que é a proporção das vendas acumuladas do dia 1 do 3 até ontem, que neste caso é o dia 12 do 3, 03, né? E você queira fazer, por exemplo, qual que é a diferença entre esses determinados dados, né? Eu quero saber em porcentagem, eu quero saber em pontos percentuais. Depende de como que você quer fazer a sua análise. Em cima disso, em cima da parte de distribuições também, é muito importante, pelo menos ao meu ver, você entender sobre, por exemplo, o que é uma variância, né? E é aqui desse lado. O que é um desvio padrão? O que é, né? Qual que é a diferença dos dois? Para que os dois servem? Para que os dois são usados? Ok? Em cima da parte matemática, vamos dizer assim, nós estamos tratando, por exemplo, sobre entendimento dos numéricos. Então, se eu estou tratando, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4, então eu estou querendo dizer não simplesmente uma afirmação lógica, né? Não é só isso. Né? Quer dizer que eu posso substituir ambos os lados por esses valores. Então eu posso falar também que aqui, vamos fazer uma coisinha bem besta. A gente sabe que 2 mais 2 é igual a 4, beleza? A gente sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Então eu posso falar que eu posso substituir esse 2 por um 1 mais 1. Então vai ficar 1 mais 1 mais 2 é igual a 4. Não é isso? É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, 1 mais 1 mais 2 é igual a 2 mais 2. É a mesma coisa. E o que quer dizer isso? É uma coisa besta? Não. Essa noção te ensina, você tendo essa noção, você sabe que você pode representar números de formas diferentes. Então vamos colocar que você... É lógico, às vezes pode ser que... Às vezes não. Dependendo do processo que você fizer, você perde informação. Você perde a noção daquilo que você está trabalhando. Mas dependendo do que você estiver trabalhando é muito melhor. Então vamos dizer que você tenha números muito grandes. Sei lá, você está fazendo uma análise numérica de valor de base monetária da Venezuela, por exemplo. Tem uma baita de uma hiperinflação. Galera, paixões políticas à parte. O fato, estou trabalhando com fatos. Venezuela está sobre hiperinflação. Ok? Assim como teve no Brasil também. Então, lá são números muito grandes. O que eles compram, o que eles deixam de comprar, não importa. É importante que você tenha uma base monetária muito grande, valores muito grandes. Então, eu poderia simplesmente fazer o quê? Eu poderia pegar aqueles números que vão dar, sei lá, tipo, números muitíssimo grandes, eu posso transformar eles em notação científica, ou eu posso utilizar um outro número. Por exemplo, vocês sabem que a raiz de 9 é igual a 3, certo? Todo mundo sabe que raiz de 9 é igual a 3. Por exemplo, raiz de 81 é igual a 9. 9 vezes 9 é igual a 81. E assim por diante. Veja que, mesmo tendo números bem grandes, né, eu consigo diminuir esse valor aqui, o valor desse resultado, ele é bem menor. Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar a minha base monetária, neste caso base monetária, eu poderia fazer uma raiz dela. Ou eu posso, por exemplo, utilizar de um log, não um log natural, que log natural ainda não sei explicar muito bem, mas, por exemplo, um log base 10, desta base monetária, que vai dar um número bem pequeno. Eu posso fazer, por exemplo, uma transformação de dados. Eu posso transformar esses determinados dados, sei lá, usar um min-max, por exemplo, para eu ter uma proporção entre zeros e uns.
Eu posso ter uma ideia matemática do que serve uma divisão, do que serve uma multiplicação. Veja que aqui eu não estou tratando sobre conhecimentos muito grandes. Eu não estou falando, por exemplo, sobre um teste de hipótese. Que teste de hipótese em si, pelo menos para mim, já é uma coisa um pouco mais complicada. É bom vocês terem, caso vocês queiram ser bons cientistas de dados, seja homem, seja mulher, seja homossexual também, tá? Eu estou incluindo todo mundo, foda-se, eu não ligo para o que você seja. Mas você ter uma base matemática boa te ajuda muito no que você vai trabalhar e te ajuda muito, principalmente quando você está tratando sobre a parte tecnológica, e aqui entra a junção. Quando você tem, por exemplo, um modelo matemático, um modelo de machine learning, e você quer analisar se aquele modelo é bom, se aquele modelo está sofrendo sobre sobreajuste, está sofrendo de sobreajuste. Então, aquele modelo ao qual você criou, caso vocês não saibam, vocês vão receber, por exemplo, você quer montar um modelo matemático, você quer montar um modelo de machine learning, você vai ter um monte de informação e você vai ter o seu modelo ao qual vai ser criado, vai ser processado. Beleza? Então, você vai pegar desses dados aqui que você tem, você vai dividir em dois. Boa parte vai servir para o treino do seu modelo e um pedaço que está de fora vai servir para o teste do seu modelo. Por quê? Porque se você pegar todas as informações que você tem e você jogar no seu modelo matemático, o seu modelo matemático ele vai estar muito ajustado àquele monte de informação que você colocou. Então, se acontecer alguma coisa fora, um pouquinho fora, pode ser que seu modelo não ache, pode ser que seu modelo classifique errado, pode ser que seu modelo projete errado, né? E assim por diante. Então, você tem o sobreajuste. Quando você tem eu não sei o contrário, sobreajuste, né? Então você treina com pouca informação, né? Você treina com pouquíssima informação e na hora de você testar ele, o modelo em si ele não vai estar genérico bastante para você poder ter uma boa classificação em cima daquilo, uma boa classificação, uma boa predição, seja lá o que for. E em cima desses conhecimentos matemáticos, tá? É lógico que existem modelos que são mais complexos do que outros, mas em cima desses modelos, em cima desse conhecimento matemático, então nós estamos tratando sobre as 4 operações matemáticas, né? Nós estamos tratando sobre divisão, né? Opa, o contrário que a divisão é aqui. Estamos tratando sobre as 4 operações matemáticas, estamos tratando... com as 4 operações matemáticas, o resto é boiada, vamos dizer assim. Né? É só uma questão de interpretação mesmo. Você entendendo os conceitos, na hora de você poder montar um modelo ao qual vai te ajudar a automatizar os processos tecnológicos, né, ao qual vai te ajudar a você fazer o seu tratamento de dados melhor, ao qual pode ser que te ajude, inclusive, a alguma análise, ao qual você não precisa exatamente desses dados, somente com esses conhecimentos matemáticos, com esses conhecimentos estatísticos você já consegue fazer, você já consegue realizar a sua análise, você já consegue transformar os seus dados. Então, é muito importante você ter este lado matemático. É essencial? É 100% importante? Pode ser até que não. Mas os bons cientistas de dados que eu vejo, sejam homens, sejam mulheres, eles têm um bom conhecimento estatístico. Porque isso vai ajudar vocês nos modelos matemáticos, né? Que vão te ajudar na automatização dos seus processos, aos quais nós estamos tratando aqui sobre a parte tecnológica. Então veja que aqui você já tem a junção dos dois. Você tem o conhecimento programático, o conhecimento da tecnologia, você já vai começar a entender a parte de programação e a parte de automatização, e você tendo os conhecimentos estatísticos, você vai saber se aqueles modelos matemáticos aos quais vocês estão criando, né, eles são bons ou bastante para aquilo ao qual vocês estão trabalhando. Beleza, meus amores? Essa é a segunda parte, a qual nós falamos sobre os conhecimentos matemáticos. Mais para frente nós vamos entrar realmente em aplicações matemáticas sobre isso, né? Aplicações matemáticas sobre modelos e afins. Né? Eu vou seguir, inclusive, este livrinho aqui, que é um livro muito bom, recomendo muito para vocês, que é o Data Science para Negócios, tá? E mais para frente eu também vou falar sobre entropia e mais outras coisas ao qual o log vai estar trabalhando, a média vai estar trabalhando, né, para a gente e assim por diante. Beleza, meus amores? Beijos carinhosos no bumbum de vocês e até o próximo vídeo.